Nós introduzimos na semana passada uma nova temática, uma nova série de estudos da Bíblia, tratando a respeito do santuário. Eu comentei, então, que o santuário é um dos elementos que estruturam toda a Bíblia. Se você olhar do início ao fim do texto bíblico, você encontrará ali a temática do santuário e perceberá o quanto este elemento é importante e central na temática bíblica como um todo. Nós falamos, então, um pouco, na semana passada, a respeito da existência desse tema e de como ele vai ali permeando o texto. Falamos sobre o período patriarcal, depois sobre o tabernáculo ainda no deserto, depois tratamos a respeito das fases do santuário construído, como uma construção fixa agora, e finalmente nós falamos ali a respeito daquele santuário que Jesus pisou ainda e que depois foi destruído há uns 2000 anos atrás, mais ou menos. Nós, ao concluirmos esse tema, apresentamos que o santuário ele tem duas funções bem relevantes. Uma primeira, chamada de função doxológica, que é uma palavrinha difícil para dizer que o santuário tem uma expressão de adoração. O momento em que você vai para se encontrar com Deus. Ou você ia no passado, quando ele existia. E também ele tinha ali uma função soteriológica, que é uma outra palavrinha difícil, para dizer que ele tinha uma ação de salvação. O processo salvífico, ou processo de redenção, acontecia dentro do santuário. Acontecia ali a partir da estrutura de ofertas e festas que o santuário promovia. Com isso, nós aprendemos 3 pontos que o santuário pode nos ensinar já na sua estrutura geral. A noção de substituição, vimos o quanto é relevante o amor de Deus e como ele atua substituindo a nossa sentença de morte pela sentença de outro, que apontava para si mesmo, apontava para o próprio Deus. Falamos um pouco a respeito de insignificância ou insuficiência. Vemos que somos insuficientes para o processo de salvação, precisamos da atuação divina ali. E finalmente falamos um pouquinho a respeito de graça. O quanto Deus ele faz tudo isso sem nos cobrar nada. Nos é dado por amor, pautado em amor. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito das ofertas do santuário. Entendemos um pouquinho como elas são apresentadas ali no tabernáculo e depois nós veremos elementos relevantes para a nossa vida. Muito embora as ofertas elas sejam compreendidas no todo e você já tenha ouvido falar de alguma outra coisa, normalmente elas são um pouco confundidas, são colocadas em um único espaço ali, quando também não são compreendidas como algo semelhante às ofertas que nós damos na igreja hoje. Quando pegamos lá uma parte dos nossos recursos e entregamos até a igreja. Esse tipo de ofertas, atual e contemporâneo, é um tanto diferente das ofertas bíblicas. É um tanto diferente. Nós veremos um pouco disso aí no decorrer dessa noite. Antes de nós começarmos, porque leremos alguns textos da Bíblia também, eu te convido a fechar os olhos, e nós vamos fazer uma breve oração novamente, e assim nós iniciaremos. Oremos. Senhor Jesus, nós te damos graças por mais um dia, por mais uma noite de estudos da Tua Palavra. Pedimos que nesse momento o Senhor nos ilumine, o Senhor derrame o Teu Espírito para que possamos entender a Tua vontade e assim possamos guardá-la em nosso coração e nossa mente. Por favor, esteja conosco. Te oramos em Teu nome. Amém. Quando nós falamos em ofertas, e você pode entender o termo oferta semelhante ao termo sacrifícios, holocaustos ou outros termos análogos na Bíblia, nós imaginamos por vezes uma situação como essa, que você pode observar aí na sua tela. A imagem que nós temos projetada logo à frente é uma imagem de uma oferta ou um sacrifício, mas um sacrifício fora do contexto bíblico. Ali nós temos uma representação do deus Moloque, ou Moloch. Ele é um deus amonita, um deus que era cultuado por uma das tribos, uma das etnias que viviam em Canaã, o território que Israel vai conquistar. E os amonitas cultuavam esse deus, dentre vários rituais, oferecendo inclusive sacrifícios de crianças a ele, a essa divindade. Perceba que é exatamente isso que é retratado nessa imagem. Uma criança, um bebê, que é ofertado pelo sacerdote ao deus Moloque.
Esse Deus vai entrar depois para a tradição judaico-cristã, ali através da tradição cabalística, e depois vai ser assimilado também no cristianismo, nos meios ocultistas e etc. Em todo caso, quando nós olhamos para a ideia de ofertas, a gente precisa entender que há um distanciamento muito grande entre as ofertas que surgem no contexto cultural da Bíblia, que normalmente estão associadas a isso, talvez não algo profundamente horrendo, como a oferta de crianças, mas que segue um padrão, segue uma estrutura de pensamento que se baseia neste modelo, que eu já vou mencionar. Um modelo que é muito diferente do modelo bíblico. Entenda que o modelo de ofertas na cultura israelita, e você percebe várias narrativas bíblicas que vão nos dando essas informações, é um modelo que se fundamenta no princípio da troca, no princípio da relação com Deus, baseada em que você quer algo da divindade e para isso você entrega algo também. Os povos que viviam ao redor de Israel tinham em sua mentalidade a ideia de que existia uma variedade grande de deuses e cada um desses deuses tinha um objetivo ou um ramo de atuação específico. Deuses que cuidavam, às vezes, da fertilidade, às vezes, das chuvas, às vezes, da proteção bélica contra guerras. Diante dessa visão, caso você desejasse algo de um Deus, por exemplo, você estava em um período de secas e, por isso, você precisava que o Deus tal ofertasse chuvas para a terra, para que você tivesse o que comer. Caso você quisesse algo desse Deus, você oferecia uma barganha. Você teria que oferecer algo, entregar algo aos deuses, para assim você receber algo em troca. É inclusive nesse contexto que a própria mitologia de divindades cananitas se baseia. A ideia da criação dos seres humanos como um instrumento de serviço aos deuses. Os deuses criam os seres humanos porque eles estão cansados de colher mantimento, alimento para si, e por isso vamos criar os seres humanos para que eles nos sirvam alimentos. Por isso devem trazer ofertas até os templos. Essa noção que gira em torno de todo o sistema sacrificial, de todo o sistema de ofertas cananita, ela é muito diferente da noção bíblica. Isso já fica claro quando nós notamos que esse tipo de sacrifício, ele é abominável aos olhos do Deus de Israel, por exemplo. A ideia de um sacrifício humano, Deus sequer permitia que os seres humanos se mutilassem ou se cortassem em seus rituais de oferta. Além disso, quando nós olhamos profundamente as ofertas bíblicas, notamos que não há esse elemento de barganha surgindo aqui. Não há a percepção de que, olha, se você quer algo do Deus dos céus, venha e oferte algo, entregue ali um sacrifício no templo. Temos várias explicações bíblicas em que nos coloca que as ações de Deus estariam condicionadas às ações humanas. Por exemplo, Deus falando, olha, se você me obedecer e me servir, isso e isso de bom vai acontecer com você. Inclusive, no próprio contexto de aliança, um tema muito importante também para o estudo da Bíblia, e que, inclusive, eu estou trabalhando para uma futura série, para a gente abordar aqui na classe, Mansani. No contexto da aliança, há essas estipulações, se você obedecer às minhas leis e à minha vontade, você terá isso e isso de bom, essas bênçãos sendo derramadas, ao passo que, se você não obedecer, você terá essas maldições. Mas entenda que a vontade de Deus, a bondade de Deus, o seu serviço, não estava condicionado às ofertas entregues no santuário. Estava condicionado à obediência dos seres humanos. A entrega de sua própria vida e a sua relação contínua com Deus. Então, quando você olha para esse sistema de ofertas, não pense que há algo disso na Bíblia. E talvez você olhe para mim agora e fale, mas eu nunca pensei isso, nunca me passou pela mente. Mas ao longo dessa noite, e no final eu vou reiterar essa colocação, é importante que você analise como você se comporta na sua relação com Deus, como você enxerga aquilo que você entrega a Deus no seu relacionamento diário com Ele. Porque, por vezes, esse modelo pagão de oferta, esse modelo pagão de sacrifício e de entrega,
está muito presente na nossa vida cristã. Por vezes vivemos e olhamos, olha, se eu quero algo de Deus, eu preciso fazer algo. Então, olha, eu quero aquele emprego, aquela bênção. Então, Senhor, eu estou entregando essa oferta aqui na igreja financeira para isso, para o Senhor me dar aquela bênção. Ah, eu preciso de uma libertação na minha vida. Então, Senhor, eu vou fazer um jejum aqui, porque eu vou entregar o sacrifício da minha falta de alimentação para receber algo em troca. E esse sistema de barganha, eu já te adianto, ele é pagão, não bíblico. Não bíblico. Isso é muito importante. Não estou dizendo que você não deve deixar de ofertar na igreja. Não estou dizendo que você deve deixar de jejuar. Esses elementos são legítimos e importantes na Bíblia, mas por outras razões. Por outras razões. Sigamos então. Essa é a noção pagã de sacrifícios, de ofertas no contexto bíblico. E diante delas, talvez, nós fiquemos com a pergunta: qual é a razão das ofertas na Bíblia? Por que o povo de Israel ofertava? Por que ele entregava sacrifícios a Deus? A única razão que eu te ofereço, muito distante da ideia de barganha, é a ideia de reflexão. As ofertas bíblicas, elas funcionavam num contexto de reflexão. E não entenda a reflexão como algo extremamente superficial e sem importância. É uma reflexão extremamente profunda, muito experimentada ali na pele por aquelas pessoas. Nós comentamos na semana passada, quando falamos dos sacrifícios, e hoje nós vamos falar mais profundamente sobre isso, o ato do ser humano buscar um animal que ele havia cuidado, criado, um animal puro, indefeso, inocente, e trazer ali, ter que cortar a sua garganta com suas próprias mãos, ver todo aquele sangue sendo derramado. Isso mostrava o quanto essa experiência do pecado era cruel, era dolorosa, era negativa. Então entenda a reflexão com a profundidade que lhe é cabida. A reflexão das ofertas era muito forte, mas a razão delas existirem na Bíblia é pautada em reflexão, não em barganha com Deus, não para conquistar algo do divino. Esse é um ponto bem relevante. Vamos então analisar, e aqui na parte mais instrutiva, para a gente conhecer um pouco mais a respeito das ofertas, ou dos tipos de ofertas que nós temos na Bíblia. Se você depois quiser ler mais atentamente, você pode pegar a sua Bíblia, lá no livro de Levítico, o terceiro livro ali, dos livros de Moisés. Então você passa Gênesis e Êxodo, chega no livro de Levítico, e lá nos primeiros capítulos desse livro, até ali o capítulo 7, você terá a descrição de tudo que nós vamos comentar hoje de uma forma mais ampla. Você terá ali a descrição dos tipos de ofertas que Israel foi ali orientado a praticar, a oferecer no santuário. Nós vamos comentar esses pontos e ali, logo abaixo, você terá o capítulo que trata e que descreve isso para nós. Mas depois você poderá consultá-lo para que a gente não tenha que ler neste momento. Tudo bem? Esse tipo de oferta, o olá ou holocausto, no hebraico, né, olá, e traduzido como holocausto, é o tipo de ofertas mais comum em toda a Bíblia. Durante todo o período patriarcal, que nós vimos na semana passada, antes da construção do santuário, esse era o tipo de ofertas que era entregue a Deus. Ele consistia basicamente no seguinte: era ali levado um animal até o santuário, e essa oferta era toda queimada, como você pode ler. Ela era integralmente queimada no altar. Só que antes disso, parte do sangue daquela oferta deveria ser levado até as pontas ou os chifres do altar, que chamava. Você se lembra um pouco da imagem do santuário, que nós vimos na semana passada? Lembra que no pátio tinha um altar em que os sacrifícios eram feitos, que tinha ali fogo. Nos cantos do altar você tinha algo como umas pontas ou uns chifres que subiam. Então era necessário que um pouco daquele sangue fosse depositado nessas pontas e depois aquele animal era queimado por inteiro. Um ponto relevante que logo mais nós vamos voltar nele é que esse tipo de oferta era o tipo de oferta que existia ali no serviço diário. E nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Quando nós falarmos do serviço diário, daqui a pouco, lembre-se que nós estamos falando também desse tipo de oferta, do holocausto. Ok?
Então, tipo de oferta, o olá, o holocausto, ele era totalmente queimado e parte do seu sangue, do sangue do animal, era colocado nas pontas do altar. Essa informação é relevante. Já já você vai entender por quê. O segundo tipo de ofertas que nós vemos no livro de Levíticos é a oferta de manjares, do hebraico minha. Ele é um tipo de oferta diferente ali, porque todos os demais modelos, todas as demais ofertas e sacrifícios do santuário consistia de um derramamento de sangue. Só que a oferta de manjares, ela tinha uma função diferente. Você não ofertava manjares ou não ofertava um minhá quando você queria pedir perdão pelos seus pecados ou algo assim. Era uma oferta de agradecimento, de cuidado para com a causa de Deus. Não tinha nada a ver com o pecado exatamente essa oferta, muito embora sua raiz seja ali baseada no serviço do santuário. Por isso, você não tinha o processo ali de derramamento de sangue. Esse tipo de ofertas, que consta ali em Levítico 2, era uma oferta em que você deveria trazer cereais com azeite e sal, e isso seria entregue no santuário. Parte disso era queimado e ofertado a Deus, e a outra parte, uma parte substancial, era deixada para a manutenção dos sacerdotes. Então nós temos aqui, talvez, a nossa melhor relação entre as ofertas que nós entregamos hoje com as ofertas bíblicas do santuário. Porque essa oferta ela não tinha uma quantidade específica que você precisava trazer, você podia trazer o quanto você quisesse, era uma oferta voluntária, embora tinha ali também orientações. E essa oferta servia para a manutenção da obra de Deus. Então você tem ali uma relação muito próxima das nossas ofertas atuais, quando nós entregamos ali de forma voluntária para a manutenção da obra de Deus, certo? Por isso nós temos aí essa manutenção. Seguindo as ofertas com derramamento de sangue, né, que tinha ali o contexto da resolução do pecado e etc., que nós já vimos, nós temos o terceiro tipo de ofertas que aparece em Levítico capítulo 3. Ali nós temos o shlamim, que é a oferta pacífica. Esse tipo de oferta era quando você queria entrar em relação com Deus e que essa relação de alguma forma tinha sido rompida. Você queria estabelecer ali um pacto ou uma aliança, você queria ali ter uma relação com Deus mais próxima e por isso você ia ofertar algo a Deus. Essa oferta ela acontecia da seguinte forma: o animal ele era levado até o santuário, parte daquele animal era queimada no altar, uma parte daquele animal era consumida pelo sacerdote e uma parte era consumida pelo adorador. Isso é bem interessante porque no contexto da aliança, nós vamos falar mais para frente, e que você talvez já tenha estudado um pouco, a ideia de alimentação é muito forte, muito presente. E você comer ali uma parte daquele alimento, era como se você estivesse ali participando daquele processo de relação diretamente com a divindade. Que você come ali uma parte também, enquanto o sacerdote também come algo. Mas perceba essa informação e guarde para si. É bem interessante. Parte desse sacrifício era consumida pelo sacerdote. Essa informação é relevante. Daqui a pouquinho retornaremos nela. Dando sequência, e não temos muitos outros tipos de ofertas, fiquem tranquilos, apenas outros dois. Nós temos aqui a oferta que diretamente trata a respeito do pecado. Diretamente trata a respeito do pecado. Então nós temos aqui o hatá, que seria a ideia de pecado, só que essa noção de pecado na Bíblia, então quando você cometia um pecado contra Deus e você precisaria ofertar algo para participar desse processo de resolução do pecado que nós conversamos na semana passada, você poderia fazer esse processo a partir de duas atuações diferentes. Dependia do modelo ou do tipo de pecado que você cometia. Não era vários tipos que surgiam aqui. Ele vai classificar no texto bíblico, né, apenas como 2 tipos. O primeiro seria o pecado por ignorância. Qual que seria essa ideia? Na Bíblia você tem várias orientações sobre o que você deve ou não deve fazer, correto? Várias. Digamos que você, mesmo sendo cristão, nesse caso específico judeu, mesmo você sendo um servo de Deus, e você
cometesse um erro, você agisse de uma certa forma, e depois de um tempo você descobrisse que aquilo era errado, que aquilo era pecado. Então, digamos, Deus, ele orientava que você não deveria mentir. Nós temos orientações na Bíblia quanto a isso. Caso você contasse mentiras, e depois de um tempo você descobrisse que você mentiu, a partir do momento que você descobriu que aquilo era errado, no contexto salvífico bíblico do santuário, você começava a ter culpa por aquele pecado. E por conta disso, você deveria entrar no processo de remissão, no processo de redenção ou de resolução do pecado. E aí você tinha um tipo de sacrifício específico para poder oferecer. E aqui ele é bem interessante, depois existe o texto bíblico. Porque aqui nós temos a primeira consideração a respeito de algo muito comum nas ofertas bíblicas, que é, Deus, ele é alguém que se interessa por uma abertura muito grande do seu processo de adoração. Em outras palavras, Deus, ele não limita o seu público-alvo de adoração. Qualquer um que quiser adorar a Deus e quiser buscar a sua salvação, ele pode buscar, independentemente da sua condição financeira, da sua condição social, do que for. Isso é bem interessante. O próprio conceito de sábado, ele surge na Bíblia dessa forma, né? Nós temos uma música que é cantada aqui na igreja, que o primeiro templo que Deus constrói seria o sábado do sétimo dia, né? E essa ideia bíblica ela é muito profunda, porque Deus, ele não institui um local para adoração, mas um lugar no tempo. Então qualquer um pode acessar esse lugar, você não precisa ter nada para chegar ao sábado e você poder adorar a Deus. Deus, ele tem esse processo de fazer com que todos que quiserem adorar a Ele possam adorar. Essa oferta, ela nos mostra muito bem isso. Ela vai colocar, por exemplo, olha, se um sacerdote ou o povo pecasse por ignorância, ele deveria levar um novilho até o santuário para oferecer como sacrifício. Porque o povo inteiro, ou o sacerdote, teriam condições de arcar com esse custo. Ao passo que, se um príncipe, um dos líderes do povo, tivesse cometido esse tipo de pecado, ele deveria levar um bode até o santuário. Se uma pessoa comum do povo pecasse por ignorância, ele deveria levar uma cabra ou um cordeiro. Se uma pessoa pobre pecasse, poderia levar 2 rolinhas, 2 pássaros. E se uma pessoa que não tivesse condições nenhuma pecasse, ele ainda assim teria acesso ao sistema de salvação. E ele poderia levar um efa de farinha, que é basicamente a menor medida, a menor quantidade de farinha que seria possível levar. Ele ainda estaria exercendo ali, fazendo parte do sistema de salvação, mas a partir das condições dele. Isso é muito interessante, demais, porque traz muitas reflexões para nós como igreja hoje, mesmo que esse tipo de oferta não seja mais algo corriqueiro no nosso meio. Isso nos mostra que nós temos que nos atentar, muitas vezes, e quando eu falo igreja, eu falo para você como servo de Deus, porque igreja é isso, certo? A adoração a Deus, ela não deve ser limitada por nada. Todo aquele que quiser adorar a Deus, que quiser buscar salvação a Ele, essa pessoa tem o direito de fazer isso, porque Deus entregou a ela. Não cabe a nós colocarmos limitações para esse acesso. Porque o próprio Deus, ele faz questão que esse acesso ele seja extensamente aberto, para que todos possam estar conseguindo se encontrar com Ele. É algo lindo de se pensar sobre o nosso Deus. Considerar que Ele é grande, maravilhoso como é, soberano. E ainda assim se preocupa com essas questões mínimas das condições humanas. Dando sequência, nós vimos então que o tipo de pecado, de fato, o sacrifício de pecado para o pecado, ele poderia consistir em 2 tipos. O pecado por ignorância, caso você não soubesse que era pecado, mas você ficou sabendo, você deveria então entrar para o sistema de salvação. E o segundo tipo era o pecado voluntário. O pecado que você cometeu sabendo que era pecado, sabendo que era errado. Você sabia que Deus queria que você fizesse tal coisa, e você olhou e falou, não quero saber, vou fazer o que eu quiser. Depois, por ação do Espírito Santo, você se converteu, viu que não era isso que você deveria fazer,
você deveria entrar no sistema de salvação ali. Hoje, a nossa vida está muito mais fácil. Você deve ter notado isso já. Porque nós não temos mais que nos preocupar como fazer isso para realmente nosso processo de salvação hoje. Porque tudo isso apontava para Jesus, como nós já vimos e vamos ver o tempo todo. Então, quando Cristo vem e morre, hoje nós só precisamos olhar para Jesus, pedir perdão pelos nossos pecados e seguir a vida. Seguir mudando, lógico, né? Processo de conversão básico. Mas antes dava um trabalhinho ter que pensar em tudo isso. Hoje nós estudamos isso apenas para entender alguns princípios divinos aqui, bem relevantes para nós. Mas graças a Deus não precisamos mais nos preocupar com isso no cotidiano. Esse tipo de pecado, então, chamado ali de Asham, ele deveria ser feito da seguinte forma, o sacrifício, no caso, né, deveria ser feito da seguinte forma. Após o sacrifício do animal, após a sua morte, parte do sangue do animal deveria ser levado. Você se lembra que nós falamos que o santuário era dividido em duas partes? Lembra disso? A tenda em si, uma parte era chamada de santo e outra parte de santíssimo. O santíssimo, ele dividia ali, ele era dividido do santo por uma cortina enorme. Lembra disso? Então, todas as vezes que esse tipo de oferta era oferecida, você pegava ali parte do sangue daquele animal. Você não, né? O sacerdote pegava parte do sangue do animal, levava até a cortina do santuário e jogava sobre esse tecido. Todas as vezes. Isso traz para nós algo muito relevante, muito relevante. Nós veremos na semana que vem a respeito das festas do santuário. E ali nós trataremos de uma festa muito especial, a mais importante de todas, que era o dia da expiação, o Yom Kippur. Neste dia, o santuário ele era purificado de todos os pecados que por ele passaram ali durante o ano. Perceba que todas as ofertas que têm a ver com o sacrifício de sangue, que nós vimos aqui, elas seguem um ritual que faz com que parte daquele animal seja sempre transferido de alguma forma, seja para o santuário ou para o sacerdote. Percebeu isso? Em uma primeira oferta que nós vimos, o sangue deveria ser depositado nas pontas do altar. No segundo modelo de oferta, o sacerdote ele deveria consumir parte daquela oferta. E aqui nós vemos que este sangue, seja no sacrifício por culpa ou voluntário, deveria ser levado e transferido até a cortina que dividia o santo do santíssimo. Esse é um processo interessante porque na didática da salvação de Deus, na didática do plano de redenção de Deus, os sacrifícios eles funcionavam naquele modelo de substituição. Quando você oferecia um sacrifício para adentrar o plano de salvação, era como se você pegasse os pecados que estavam em você, transferisse até o animal um símbolo de Jesus, e aquele animal que agora possuía os seus pecados, tinha ali uma transferência até o santuário, seja no templo mesmo ou na pessoa do sacerdote. E é como se esses pecados fossem transferidos todos para o santuário, fossem carregando lá e ficando lá durante o ano inteiro. Percebe que pecado, no contexto bíblico, né, ele não some. A culpa, ela não some simplesmente. Há aqui um processo de transferência. Primeiro para o animal, um símbolo de Cristo, e depois para o santuário ou para o sacerdote. Como isso vai ser resolvido, de fato, nós veremos na semana que vem. Tudo bem? Então guarde um pouquinho essas informações. Dando sequência, há ainda um elemento relevante para a gente entender nesse tipo de oferta. Porque, como eu falei, aqui nós estamos tratando do pecado que é por culpa. Você sabia que era errado e você fez. Antes de você chegar até Deus e pedir perdão por aquilo e entrar no sistema de redenção, você tinha uma obrigação. E isso é interessante. Você deveria fazer a restituição daquilo que você lesionou alguém, caso você tenha lesionado, mais 1/5 do valor. Por exemplo, você sabia que roubar era errado e você roubou do seu irmão. Antes de você estar habilitado para chegar perante Deus e pedir perdão por aquilo,
você tinha a obrigação imposta por Deus de ir até o seu irmão, pedir perdão, pegar ali o que você roubou, entregar e ainda dar mais 1/5 daquele valor. Isso é muito relevante para você pensar, especialmente nos dias atuais. Eu não sei se você já ouviu, mas nós ouvimos continuamente à frente da igreja as pessoas chegarem e falarem: ah, mas aquela pessoa fez tanta coisa de errado, e agora ela só pediu desculpas e perdão para Deus, é da igreja agora e está tudo certo. Em alguma medida é. Deus, ele é misericordioso, ele perdoa mesmo. Só que entenda que ainda no processo de sacrifícios, processo do santuário, havia uma obrigação de uma correção junto aos pares, junto aos próprios seres humanos. E aí você tem que pensar isso no seu dia a dia também. Quando você comete algum erro, e esse erro foi contra Deus, você deve se dirigir apenas diante dele, pedir perdão, resolver sua vida, mudar de vida e seguir em frente. Só que, biblicamente falando, quando você comete um erro perante o próximo, você precisa ir resolver, antes de estar habilitado para chegar perante Deus. É evidente que você também pode pedir ajuda para Deus para seguir esse processo. Mas no sistema de salvação, há necessidade de uma restituição de pares, uma restituição local, antes de que Deus ele possa estar te habilitando a esse processo. Isso é muito importante. Porque traz a ideia do que nós vemos na Bíblia, de que o fato de Deus nos perdoar e nos salvar para a eternidade, não nos isenta de colher as consequências das nossas atitudes no presente. Eu sempre, nesse aspecto, chamo a atenção para a ideia do ladrão na cruz, né? As pessoas costumam falar: olha, mas olha lá o ladrão, viveu uma vida inteira longe de Deus. Aí ele chega no final e pede perdão para Deus, e Jesus fala: tudo bem, eu te digo hoje que você estará comigo no paraíso. Aí a pessoa pergunta: poxa, eu passo a vida inteira na igreja, e eu não... Enfim, vou ser salvo tanto quanto aquele que viveu a vida inteira e só pediu perdão no finalzinho? E de fato vai ser. Só que é importante que você entenda o seguinte: você pode viver uma vida inteira na igreja, seguindo a Deus, e viver uma vida feliz aqui, apesar de todos os problemas desse mundo. Não se esqueça que aquele homem, ele estava morrendo numa cruz, pendurado, como fruto das ações dele, das escolhas dele no presente. Em nenhum momento Deus chegou lá e falou: meu filho, vem cá, olha, eu vou te tirar da cruz agora porque você pediu perdão. Porque se ele fizesse isso, ele estaria indo contra a própria liberdade do indivíduo, de ter escolhido tudo aquilo. Então entenda que o fato de você receber salvação dos céus para a eternidade, não significa que você não terá que resolver as coisas no presente. Faz parte do cristianismo isso. Vai ter com teu irmão, né? Que Jesus vai ensinar. Isso é muito importante. Bom, seguindo aqui para o nosso fim, né? Eu comento com vocês apenas a respeito do serviço diário. Como eu disse, diariamente, havia ali um processo de serviço no santuário. E isso é muito importante, porque às vezes nós criamos na nossa mente uma ideia de que o ser humano continuamente ele deveria pegar um animal e oferecer um sacrifício no santuário. Então, quando você cometia um pecado, você deveria ir lá, pegar o animalzinho, levar até o tabernáculo e oferecê-lo em sacrifício. Pense um pouco comigo sobre a viabilidade dessa questão. Imagine, você está vivendo e eu acabei mentindo, contei uma mentira e não devia. Pego lá um animal, levo até o santuário, chego até o sacerdote, entrego lá, faço todo o ritual. Aí eu estou voltando para casa, eu tropeço numa pedra e falo um palavrão, xingo todo mundo e etc. Aí eu vou lá, pego outro animal, coloco embaixo do braço, levo até o santuário e ofereço como sacrifício. Aí eu estou voltando para casa, cheguei em casa, vou lá e a esposa fala alguma coisa, eu levanto a voz assim, brigo e etc. Pego um animal, vou até o santuário. Se esse fosse o processo, as pessoas não fariam nada na sua vida além de ir para o santuário todos os dias para poder oferecer sacrifícios. E não era assim. Não era assim. O santuário, ele estava aberto continuamente para receber todas essas ofertas que nós comentamos. Só que normalmente elas eram feitas ou numa situação específica, digamos que o povo inteiro cometeu pecado diante de Deus, de idolatria.
Aí, naquele momento, era ofertado ali, etc. Ou era feito normalmente nas festas. Era normalmente nos feriados que as pessoas iam até lá e ofereciam sacrifícios perante Deus. Não era todos os dias. Porque diariamente funcionava isso daqui que nós chamamos de serviço diário. Ali na Bíblia, nós temos um textinho que fala o seguinte, em Êxodo 29. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar ali contigo. Ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. Esse serviço deveria ser ofertado diariamente. Então, pela manhã e pela tarde, os sacerdotes ofereciam um holocausto perante Deus. E para o povo comum, para os meros mortais, o sistema de salvação ele funcionava da seguinte forma. Você não precisava oferecer um sacrifício todos os dias. Entrava ali um negócio muito novo chamado oração. Muito novo. Que talvez você nunca tenha ouvido falar. A oração já era presente aqui. O sistema de salvação ele funcionava da seguinte forma. Diante do serviço diário, já que não existe salvação sem derramamento de sangue no contexto bíblico, diante do serviço diário, quando o crente lá, o judeu na época, ele orava para Deus, normalmente voltado ao santuário, através da sua fé, o perdão ele vinha. Isso não isentava, naquele momento, da necessidade de oferecer o sacrifício, porque Jesus ainda não vinha vindo aqui. Mas, enquanto ele não tivesse condições de ir até o templo e ofertar o sacrifício, era mediante a fé que o sistema de salvação era posto em prática. E também mediante a fé que ele vai se concretizar, obviamente. Como nós vimos já em Paulo, quando nós conversamos sobre a ideia de salvação, e lei, graça e etc. Então perceba que esse modelo, que hoje nós colocamos em prática, embora nós não olhamos diretamente para o santuário, mas a ideia de que nós oramos e pedimos a Deus, visando um sacrifício que já foi feito, não mais o serviço diário, mas o sacrifício de Jesus, é que a salvação ela acontece, o sistema de salvação vai sendo posto em prática. Há 3 textos da Bíblia que poderiam te ajudar a entender essa questão, depois você pode ler. O primeiro deles, lá em Gênesis 12, é um texto em que Deus ele chama Abraão para ser ali o pai de uma grande nação. E lá naquele momento Deus ele fala que em Abraão seriam benditas todas as nações da terra. Então, o serviço diário, ele servia também para todo e qualquer ser humano, fora de Israel inclusive, que quisesse ou que buscasse perdão para o Deus dos céus. Ele poderia orar e, através do serviço diário, ele receberia ali, participaria do sistema de salvação. E assim o povo de Israel se tornava uma bênção para toda a terra, como sacerdotes do Deus vivo. Nós temos ali também, em 1 Reis, capítulo 8, é a oração de dedicação do templo. Quando Salomão termina de dedicar o templo, ele fala com Deus o seguinte: Senhor, se em algum momento o povo pecar e por conta disso o Senhor aplicar ali as maldições da aliança, que nós vamos falar no futuro, e ele for levado como cativo, como escravo para outra terra, que ele ore voltado até o santuário e assim o Senhor ouça as orações e os perdoe. E é exatamente isso que Daniel ele faz. Você se lembra disso? Daniel é jogado na cova dos leões por orar 3 vezes ao dia. Se você olhar lá o texto de Daniel 6, é dito que Daniel ele abriu uma janela que dava para o santuário e então ele orava. Esse processo ele está muito presente na Bíblia. O processo de oração voltado ao santuário e mediante a fé do adorador, através do sacrifício que era ofertado, o sistema de salvação era posto em prática. Nada muito novo, nada muito diferente do que nós colocamos em prática hoje. Apenas a diferença é que nós não olhamos mais para o sacrifício que é feito em um templo físico, né? Olhamos para o sacrifício que foi feito lá no passado na cruz de Cristo. Certo? Como eu disse a princípio para vocês, as ofertas do santuário elas surgem para nos ensinar e nos trazer algumas reflexões. Eu gostaria de concluir retomando essas reflexões com vocês. A primeira reflexão que aparece na Bíblia, e que nós mencionamos inicialmente agora, mas trabalharemos melhor na semana que vem,
é a reflexão a respeito da necessidade de mediação. De mediação. Como nós vimos na semana passada, o ser humano, ele é tido como insuficiente para resolver o problema do pecado. Há a necessidade de que alguém intervenha para que o ser humano consiga se redimir, consiga se salvar. E nós vemos na Bíblia que esse mediador, lá em Hebreus, é apresentado para nós, e temos aqui um desses textos que apresenta para nós Jesus, o nosso fiel mediador, o nosso sumo sacerdote, que de fato faz essa mediação entre Deus e nós para a resolução dos pecados. Esse mediador, ele era apresentado ainda em um modelo imperfeito, no tabernáculo, nos templos, como os filhos ali de Arão, como sacerdotes, que, ora, transferiam o pecado para o santuário, ora, consumiam a carne eles mesmos e transferiam o pecado para si. Como sombras, como tipos de Cristo. Eles já nos ensinavam lá no passado que nós necessitamos de um mediador. E entenda que não eram sacerdotes, de fato, naquele período. Eles eram sombras ou tipos de Cristo. Porque o único mediador que nós temos é Jesus Cristo. Então entenda que para participar do processo de salvação, é necessário uma relação com esse ser, para que ele possa estar transferindo os nossos pecados e acabando com eles finalmente, como nós veremos na semana que vem. O segundo ponto, o penúltimo dessa noite, para refletir, diz respeito à responsabilidade social. Não se engane pensando que no contexto bíblico, você pede perdão a Deus e está tudo resolvido. De fato, o perdão de Deus, ele resolve todas as coisas. Mas entenda que quando você fere um irmão, um par, a Bíblia ela nos ensina um princípio de que o perdão divino, ele é habilitado apenas a partir do momento que você resolve o seu contexto local. Você resolve a questão com o seu par. Não vá até Deus para pedir perdão por algo, antes de ter se disposto em seu coração a amar o seu irmão e resolver com ele. A restituir aquilo que você tirou, a resolver os problemas que você causou, a fazer aquilo que você precisa. Eu não estou falando que você não pode pedir ajuda a Deus por isso, que você já não pode pedir perdão a Deus. Só estou falando que você precisa fazer isso. Nós temos essa responsabilidade. Que Deus ele impõe a nós. Aqui nós temos esse texto que retoma uma noção que nós já falamos. E finalmente, encerrando o tema de hoje, eu retomo um conceito que nós vamos falar basicamente disso durante esses 4 dias. O santuário, novamente, nos ensina, nos mostra o conceito de graça. Muito embora os seres humanos precisavam fazer algo para participar do sistema de salvação, isso tinha muito mais a ver com uma ação humana que permitia a Deus agir em sua vida, atuando e salvando. Então lembre-se disso. Deus ele entrega para você a liberdade de escolha. Se você não quiser a salvação dele, você não receberá. É um direito seu. O processo de salvação, a oferta ali entregue no santuário, era um instrumento para que o adorador chegasse até Deus e falasse: Senhor, eu reconheço o teu sacrifício vindouro na cruz. Eu reconheço que o Senhor pode me salvar. E por isso, eu estou ali te autorizando, eu estou reconhecendo a tua presença em mim e permitindo que o Senhor me salve. Não que Deus não conseguiria fazer sem a permissão. Ele escolhe não fazer. Né? Ele escolhe não fazer, para te dar a liberdade de escolha. Mas não era um instrumento de barganha. Não era algo, eu vou te dar isso, Deus, para que o Senhor me dê algo em troca. Porque como Paulo vai dizer, se fosse assim, você cobraria a salvação não como um presente, mas sim como algo que te é devido. E fora que você teria que ser ali meio que perfeito para conseguir isso. Algo que a Bíblia vai dizer que não existe. A graça ela está presente em tudo. É mediante a graça que as pessoas são salvas. É mediante a graça que nós somos salvos hoje. Quando nós decidimos entregar em relação a Deus a nossa vida perante Ele. Mas nós falaremos melhor disso nas próximas semanas, quando nós abordaremos de uma forma mais detalhada, na última semana dessas 4, um pouco sobre a questão da relação do santuário nos nossos dias hoje. De como a gente
vive isso.